terceiro ano. Vamos lá continuar a aula de geografia de ontem. E na página 49, você já descartou algo que ainda poderia ser reutilizado e o substituiu por um produto novo? Então pensem em algo que vocês podiam ter reutilizado e vocês acabaram jogando no lixo e sendo descartado sem utilizar. Porque muitos produtos que a gente descarta no nosso dia a dia, a gente pode reutilizar ele inúmeras vezes. Nós podemos reutilizar a embalagem de plástico, podemos limpar ela para guardar outros alimentos, comprar bebidas em garrafas de vidro retornáveis, usar garrafas de plástico para fazer vasos de planta. Então tem várias formas aí da gente reutilizar, né? Número 6. Dê mais 2 exemplos de reutilização de materiais a fim de evitar o descarte desnecessário. Então, mais outras 2 formas aí que você pode reutilizar na sua casa sem descartar desnecessariamente. Então, essa resposta é pessoal. Número 7. Desenhe nos espaços abaixo produtos que podem ser obtidos e reutilizados. Os materiais citados por você na página anterior e nomeios. Então, aqui vocês vão desenhar os produtos que vocês falaram que vocês poderiam reutilizar aqui e vão colocar o nome deles. Quando não encontramos nenhuma possibilidade de reutilização para os produtos, é importante separar esse lixo de maneira correta para que ele possa ser reciclado. Mantendo esses hábitos, podemos contribuir para a redução de lixo. Pai, ontem no lixão você me disse que muitas pessoas não têm acesso ao serviço de coleta seletiva. Então elas não têm como separar o lixo para reciclagem, não é? Elas podem separar sim, Ita. Muitas cidades têm centros de reciclagem onde as pessoas entregam o lixo que separam. Então, quem não tem, né, o lugar, a coleta seletiva que passa em casa, pode sim fazer essa coleta seletiva e entregar nesses centros de reciclagem. Pondo ponto e linha em um mapa. Ita ficou pensando que na escola onde estudava era produzida grande quantidade de resíduos sólidos todos os dias. Sem dúvida, uma grande parte desses resíduos poderia ser reciclada, como folhas de papel, caixa de papelão, cadernos velhos. Número 1. Na sua escola, quais são os materiais que você sabe que, em vez de irem para os aterros ou os lixões, eles podem ser reciclados? Essa resposta também é pessoal. Então, pensem aí e respondam. Número 2. Ita fez uma pesquisa na internet para descobrir qual era o centro de coleta de materiais recicláveis mais próximo da escola. Assim, poderiam levar todo o lixo reciclável até lá. Para que os alunos e a professora pudessem ver onde ficava, ele decidiu fazer um mapa. Vamos ajudá-lo? Leia as instruções e faça o que se pede. É comum utilizar pontos em um mapa. Eles nos ajudam a identificar a localização de determinado lugar. Utilize esse recurso para indicar a localização da Escola Mundo Mágico e do centro de reciclagem. Então, fazer 2 pontos. As linhas são recursos importantes para representar caminhos em um mapa. Por isso, use esse recurso para traçar o trajeto da escola até o centro de reciclagem. Leia nas páginas seguintes as informações que Ita coletou e, com base nelas, coloque as informações do mapa. Minha escola está localizada na rua Conselheiro Carrão. Então, a gente vai primeiro procurar a rua Conselheiro Carrão. Olha aqui a Escola Mundo Mágico. Então, fazer um pontinho aqui na Escola Mundo Mágico, certo? Bem aqui em frente à escola. E o centro de coleta seletiva mais próximo está localizado na rua Rui Barbosa, na Praça do Orione. Então, aqui está o centro aqui, ó, de coleta seletiva, né? O do centro de reciclagem. Então, fazer aqui, ele está nessa rua. Então, fazer aqui um pontinho em frente à escola e traçar uma reta ligando um ponto ao outro para mostrar o caminho que deve ser feito. Número 3. Observe atentamente o desenho de Ita. Quais elementos representam linhas? Quais representam pontos? Anote-os nas linhas a seguir. Então, os estabelecimentos como a escola e o centro de reciclagem, eles representaram os pontos, né, que vocês fizeram. E as ruas, que representaram as linhas. A rua Rui Barbosa, que foi uma linha que a gente vai fazer descendo aqui, e o Conselheiro Carrão, que foi outra linha.
Número 4. Agora, com a ajuda do professor, investigue qual que é o centro de coleta de reciclagem mais próximo da sua escola. Depois, em seu caderno, faça um desenho mostrando onde esse ponto de coleta se localiza. Fica dicas. Utilize restos de pontos para representar os quarteirões e os elementos que se localizam em cada quarteirão. Inspire-se no desenho dita e capriche. Siga as orientações do seu professor. Então, atividade aí para vocês fazerem sobre a escola de vocês e o ponto de coleta seletiva mais próximo. Descartando o lixo corretamente. Depois do café da manhã, Caraipaba contou ao filho que havia preparado uma surpresa. Na cidade de Arraial do Cabo, localizada no estado do Rio de Janeiro, onde estavam, havia uma empresa que trabalhava com reciclagem. Ele havia agendado uma visita para que pudesse conhecê-la. Quando chegaram lá, foram recebidos pela Ana, responsável por gerenciar o local. Então, essa é a Ana. Bem-vindo à cooperativa de reciclagem, meu nome é Ana, vou guiar a visita de vocês. O que é uma cooperativa de reciclagem? O Ita perguntou. Aqui é número 1, que é somente oral, né? E está perguntando o que é uma cooperativa de reciclagem. E aí, o que vocês acham que é uma cooperativa de reciclagem? Pensem aí um pouquinho. Ó, meninos, as cooperativas, né, elas recebem os materiais reciclados, papel, plástico, alumínio, vidro, e esses materiais são coletados por catadores ou por funcionários da própria empresa. Esses resíduos chegam até a cooperativa, aí eles são separados e depois vendidos para as empresas recicladoras. Então, aqui tem um exemplo de uma cooperativa de reciclagem. Eu não entendo por que alguém compraria esses resíduos. As recicladoras usam esses resíduos para fabricar novos produtos que podem ser vendidos novamente. Ana, vendo o interesse de Ita, mostrou a ele alguns produtos que haviam sido fabricados com materiais reciclados. Veja abaixo. Então, são esses dois aqui, foram feitos com materiais reciclados. A número 2 está pedindo para vocês escreverem aqui nos espaços o nome desses produtos. O nome desse produto e desse produto que foi fabricado. Número 3. Observe novamente com atenção as imagens dos produtos obtidos de reciclagem e responda. Quais materiais foram reciclados para a produção desses objetos? Para fazer o caderno, o que foi reciclado? E para fazer o colar, o que foi reciclado? O caderno foi folha de papel, né? E os colares foi o plástico que foi reciclado. Viu, Ita? Além de produzir a quantidade de lixo, reduzir a quantidade de lixo, a reciclagem também pode gerar muitos lucros. A reciclagem também gera muitos empregos, como o seu, não é, dona Ana? Isso mesmo, Ita. Quando já estavam se preparando para ir embora, Ita teve uma dúvida. Será que todo lixo pode ser reciclado? Ana explicou que alguns não podem, né? Então, nós temos os papéis higiênicos, as lâmpadas, os guardanapos com restos de alimentos, as fraldas descartáveis. Esses lixos, eles têm um outro destino. Eles não podem ir para a reciclagem. E os alimentos, será que eles podem ser reciclados? Ali tem uma imagem de uns alimentos, né? Número 4. Em que consiste o processo de compostagem? Como que ele funciona? O que é a compostagem, meninos? A compostagem é a degradação da matéria orgânica, né? E gera o humus e aumenta a fertilidade do solo. Isso que é a compostagem, é como ele funciona. Ana disse a Ita que os resíduos orgânicos eles podem ser reciclados por meio da compostagem. Processo no qual a matéria orgânica ela é degradada e utilizada para aumentar a fertilidade do solo. Caraipaba aproveitou o momento para ressaltar ao filho a importância de separar o lixo orgânico do reciclável. É muito importante, né? Quando a gente mistura o resíduo sólido com a matéria orgânica, a gente pode contaminar o material reciclado, o lixo reciclado, por meio do chorume que esse lixo produz. E isso impede ou até mesmo dificulta que os materiais como plástico, papel, alumínio vão para a reciclagem. Então, é importante que os resíduos eles tenham um destino correto. E aqui fala que a visita estava muito divertida, mas já era hora de ir embora e Caraipaba ainda precisava trabalhar na sua campanha. Aqui em outras leituras trouxe para vocês alguns símbolos de reciclagem. O Ita ele estudou na escola que a consciência das pessoas sobre a importância da reciclagem tem aumentado, isso é muito bom, né? Isso contribui para a preservação do nosso ambiente, do nosso meio ambiente.
Você sabia que as embalagens, que hoje as embalagens dos produtos têm impresso nelas símbolos que indicam os materiais de que constituem, que os materiais se constituem, elas podem ou não ser reciclados? Outros símbolos também ajudam o consumidor no descarte correto da embalagem, que são eles, ó. É um alumínio reciclável, é um aço reciclável, longa vida reciclável, é um vidro reciclável, uma embalagem reciclável ou um papel cartão reciclável. Aqui nós temos, ó, o poli, que é o teflato de etileno. Então, os plásticos, ele possuem um conjunto específico de símbolos que classifica eles de acordo com os números, de acordo com o tipo de plástico. Essa classificação é importante porque ajuda a gente a separar antes da reciclagem. Então, quando não houver nenhum dos símbolos em uma embalagem, ela não poderá ser reciclada. No entanto, mesmo nesses casos, é usado outro símbolo que serve para nos lembrar de que lugar que o lixo é no lixo, que é essa imagenzinha aqui. Então, aqui no número 1 tá pedindo para vocês comentarem aí quais desses símbolos vocês já viram em alguma embalagem. Então, olhem aqui os símbolos novamente, pensem quais vocês já viram. E a número 2 está perguntando por que essa informação, ela auxilia na preservação do meio ambiente. Esses símbolos, eles orientam as pessoas. Elas vão reconhecer as embalagens que são recicladas, né? Que são recicláveis. E vão dar o destino correto que deve ser dado para esse tipo de resíduo. Por isso que ele auxilia na preservação do meio ambiente. Então, as duas somente oral, integrando com a arte. O Ita, assim que ele chegou ao hotel, ele começou a preparar a sua campanha e uma das etapas da organização da população em mutirões de limpeza da cidade. Outra etapa era a produção de placas que seriam espalhadas por toda a cidade. O objetivo dessas placas era orientar a população e os turistas sobre o uso adequado do lixo. Veja algumas das placas que o Coraipapa aí colocou na campanha dele. Então foram essas 3 placas. Agora que você já sabe qual é a finalidade das placas, que tal fazer parte do mutirão do pai do Ita? Então aqui tem uma atividade, né, pra gente elaborar placas, orientando os leitores. Nós vamos passar essa atividade, pois a gente não tá podendo fazer atividade de casa por enquanto, né? Então a tia vai pular aqui, só quero que vocês observem bastante essas 3 imagens e vejam como que as placas são feitas, qual que é a mensagem que as placas estão passando. Exercitando, quando voltou à escola, Ita contou aos colegas que era muito importante manter hábitos sustentáveis. Então eles pediram a Ita que citasse alguns. Vamos ajudá-la nessa tarefa? Cite exemplos de hábitos sustentáveis que podemos adotar no nosso dia a dia. Então, nós temos separação do lixo, reutilização de embalagens, redução do consumo. Escreva nos espaços em brancos quais são os 3 R's da sustentabilidade. Então, são os que a gente já aprendeu, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Ajude a Ita a completar o quadro abaixo, citando exemplos de coisas que podemos reduzir, reutilizar e reciclar. Número 4, marcar V para verdadeiras e F para falsa. Então, ler aqui as opções e marcar V ou F. Número 5, sobre o processo de compostagem, também marcar aí qual é o que é correto afirmar. O número 6, o Ita contou aos colegas sobre as placas que elaborou para a campanha de seu pai. Os amigos adoraram a ideia e decidiram fazer placas para distribuir na escola também. Então, aqui chegou a hora de vocês fazerem uma placa, né? Que não precisa ser aquela avulsa, vai ser aqui mesmo um livro. Então, vocês vão criar ou produzir uma placa com informações sobre como descartar o lixo corretamente.